Olá e bem-vindos a um novo vídeo. Vivemos em um mundo onde prevalece o inexplicável e os mistérios desafiam nossa compreensão da realidade. Há ainda tantas coisas a descobrir em nossa Terra para as quais não temos respostas. E isso torna muito interessante refletir. Hoje vamos explorar 9 mistérios que permanecem inexplicáveis. Se você é novo no canal, certifique-se de se inscrever, ativar o sininho e também deixar um like antes de começarmos o vídeo. Comecemos com esses impressionantes túneis, conhecidos como paleotocas. Podem alcançar incríveis 610 metros de comprimento e uma altura de mais de 1,8 metros. Mas, o que exatamente é uma paleotoca? É definida como um abrigo escavado por uma criatura extinta da era pré-histórica. Acredita-se agora que os túneis brasileiros tenham sido feitos por bichos preguiças gigantes que habitavam a região. O professor Heinrich Theodor Frank da Universidade do Rio Grande do Sul documentou meticulosamente mais de 1.500 desses túneis. Acredita-se que um túnel no sul do Brasil contenha tesouros religiosos, com quase 2 metros de altura, quase 2 metros de largura e cerca de 15 metros de comprimento. Este túnel corria sob a casa de um fazendeiro. O único indício de que não eram antigas câmaras eram as profundas marcas de garras de seres não humanos nas paredes do túnel. Os principais candidatos à sua criação são o bicho preguiça gigante e o tatu gigante que habitavam a Terra há mais de 10 mil anos. Esses bichos preguiças gigantes, alguns com até 4 metros de comprimento, caminhavam sobre 4 patas, embora pesquisas recentes sugiram que alguns indivíduos pudessem ser capazes de movimentos bípedes. Junto com eles, uma variedade de quase 100 espécies de braquiópodes vagaram pelas Américas por milhões de anos, coexistindo com os tatus gigantes. No ano de 1903, a cidade de Van Meter foi assombrada por uma criatura semelhante a um morcego, com 8 pés de altura. O agente local a apelidou de o Visitante de Van Meter. Tudo começou na fatídica noite de 29 de setembro de 1903, quando um vendedor de ferragens local viu uma luz incomum piscando nos telhados dos estabelecimentos comerciais de Van Meter. O Dr. Elko viu então uma criatura meio animal, meio morcego, com um brilho radiante emanando de um único chifre na testa. Na tentativa de se defender, ele disparou 5 tiros a queima-roupa contra a criatura. No dia seguinte, um homem chamado Peter D. ouviu um som abafado seguido por uma luz misteriosa que entrava pela sua janela. Ele assustou-a com sua pistola e depois fez moldes de gesso das pegadas tridimensionais que ela deixou para trás. Descobriu-se que em 1878, nas proximidades de Van Meter, uma mina profunda havia sido escavada a uma profundidade de 78 metros para extrair carvão e argila. Durante o ano desses encontros estranhos, os funcionários da fábrica de tijolos e telhas relataram ruídos estranhos vindos do poço da mina, como se Satanás e seu exército de demônios estivessem se preparando para a batalha. Alguns relatos até afirmavam ter visto 2 criaturas emergirem das profundezas da mina antes de ser reforçada. Em outubro de 2018, foi capturado um avistamento misterioso no Lago Superior de Michigan. O vídeo, filmado por um videógrafo local chamado Jason Asselin, inicialmente focava em um arco-íris, mas inesperadamente revelava o que parecia ser um brilhante navio fantasma. Isso ocorreu perto da costa rochosa de Presque Isle, em Marquette, Michigan. Jason, que estava filmando um videoclipe na área, decidiu fazer uma pausa e aproveitar o pôr do sol com seu grupo quando testemunharam o estranho fenômeno. O navio espectral flutuava sobre as águas turbulentas por quase meia hora antes de desaparecer abruptamente. Ver navios fantasmas não é incomum nesta região, dada a presença de mais de 6 mil navios afundados nos Grandes Lagos. A rica história marítima da área e a natureza traiçoeira dos Grandes Lagos contribuíram para inúmeras lendas e histórias de encontros espectrais. Os Blemis eram uma tribo de homens africanos que, segundo relatos, não tinham cabeça com o rosto apoiado no peito. Acredite ou não nessa lenda medieval, os Blemis eram de fato um povo africano que estabeleceu um reino na Núbia setentrional entre 600 a.C. e 300 d.C. No entanto, desde os primórdios de sua existência, circulavam histórias sobre sua natureza sem cabeça. O famoso historiador Heródoto, que viveu entre 484 e 425 a.C., escreveu em suas histórias que a tribo sem cabeça vivia na fronteira oriental da Líbia, séculos depois, por volta de 45 d.C. Um geógrafo romano chamado Mela documentou que os Blemis viviam na África e tinham rostos no peito. Este relato foi ainda mais apoiado por Plínio, o Velho, que afirmou que a tribo não tinha cabeça, a boca e os olhos estavam localizados em seus seios, colocando-os na Etiópia ou Núbia. O fascínio exercido pelos Blemis continuou por toda a Europa medieval, pois representações desses seres podem ser encontradas em manuscritos e nas bordas dos mapas mundi.
Um manuscrito anglo-saxão datado de cerca de 1025, encontrado na British Library, também contém a ilustração de um Blame. O que você vê aqui é nada menos que um corpo completo de um homem peludo, macho, com 1,8 metros de altura, extremamente bem preservado no gelo. Quando foi descoberto no final de 1968, o esqueleto era conhecido como a criatura de Serskoy. No entanto, sua origem permanece desconhecida. Ele foi encontrado envolto em um bloco de gelo ao largo da costa siberiana por um navio russo ou um navio baleeiro japonês. O homem peludo é descrito como tendo um peito largo, um pescoço grosso e mãos e pés grandes. Seu rosto era largo e plano, com o nariz curto e para cima, e sobrancelhas espessas. Um dos detalhes mais surpreendentes era a presença de um bulbo ocular que se projetava de uma das órbitas, aparentemente devido a uma ferida de arma de fogo na nuca. Algumas características notáveis incluíam um polegar fino e alongado, bem como uma almofada no calcanhar na parte externa da palma, indicando um comportamento quadrúpede habitual. As implicações dessas características levaram a especulações intrigantes sobre a natureza da criatura. Foi sugerido que o homem peludo poderia representar uma nova espécie de homem macaco ou uma forma viva de Neandertal. No folclore moderno, os kobolds são frequentemente retratados na cor verde. Embora essa tradição seja mais recente, os kobolds são comumente representados como seres que variam em altura, desde anões até humanos. Na tradição popular, acredita-se que os kobolds vivam em cavernas, mas também estejam associados às famílias, envolvendo-se em travessuras como bater em panelas e mover móveis durante a noite. Uma observação intrigante surge de um vídeo que supostamente captura um bebê koboldo na vida real. No vídeo, uma mulher passa pelos controles de segurança em uma movimentada estação de ônibus com o que parece ser um bebê em seu colo. No entanto, quando o bebê vira o rosto para a câmera, suas características se assemelham mais a um humanoide, com uma coloração cinza e uma tonalidade verde escura, levantando dúvidas sobre sua verdadeira natureza. A discussão conclui com uma ponderação sobre a possibilidade de o bebê ser realmente um koboldo, deixando a questão em aberto para reflexão. Embora síndromes raras possam explicar as características incomuns do bebê, a possibilidade de ser uma criatura sobrenatural também é intrigante e digna de consideração. Na sociedade vitoriana, o nome incutia medo nos corações de muitos. Springlead Jack, frequentemente comparado ao Batman do século XIX, aterrorizava as ruas por semanas. Inicialmente descartado como uma história exagerada, a existência deste personagem diabólico obteve reconhecimento oficial em janeiro de 1838. O primeiro incidente documentado ocorreu quando Polly Adams, uma barista, foi brutalmente atacada enquanto atravessava Black Heath no sul de Londres. Este incidente foi seguido por relatos de testemunhas aterrorizadas, incluindo Mary Stevens, uma camareira que encontrou uma criatura assustadora no BS Common, e outra mulher que foi vítima de um ataque no cemitério de Clapham. A lista de vítimas aumentou com Lucy Scales, filha de um açougueiro, sendo atacada em Lambeth, enquanto Jane Alsop escapou por pouco de uma estranha figura em sua casa. Jane forneceu uma descrição aterrorizante de seu agressor desumano aos magistrados de Londres, descrevendo uma figura vestida com um apertado traje branco que lembrava um impermeável, com um capacete particular. Ela afirmou que a criatura emitia chamas azuis e brancas. O prefeito Sir John Covan foi inundado com queixas, citando uma criatura demoníaca com olhos de fogo vermelho e garras de gelo. Jack saltava de telhado em telhado e evitou um incidente em 1870, quando cidadãos enfurecidos de Lincoln tentaram atirar nele. Ele riu, pulou sobre cercas e pequenos edifícios e então fugiu. A icônica imagem de seres extraterrestres, como pequenos homens verdes com cabeças alargadas e olhos enormes, originou-se desta história. No sudoeste de Kentucky, em 21 de agosto de 1955, algo aconteceu com os Suttons, uma grande família de agricultores de Hopkinsville. O incidente começou quando Billy Ray Taylor, um amigo da família, foi buscar água no quintal dos fundos e avistou um objeto brilhante no céu. Sem aviso, o objeto desceu silenciosamente em direção à casa e de repente caiu no chão. Uma hora depois, impulsionados pelos persistentes latidos de seu cachorro, juntamente com o canino, ele se aproximou da porta dos fundos, onde viram uma pequena criatura humanoide, com cerca de 1 metro de altura, com uma grande cabeça, braços longos quase tocando o chão, mãos parecidas com garras e olhos que emitiam uma luz amarelada. Os homens pegaram suas armas e atiraram na criatura enquanto ela se aproximava com as mãos levantadas, como se estivesse se rendendo. Então, a criatura deu rapidamente o mortal para trás e se retirou para a escuridão.
Pouco depois, os homens viram uma criatura semelhante aparecer em uma janela lateral. Surpresos, chamaram a polícia, que ao chegar, não encontrou nada de estranho. Um dos testemunhos relatou ter visto uma das criaturas brilhar repetidamente na janela de seu quarto, com uma mão semelhante a uma garra pressionada contra a tela. A polícia foi chamada novamente, mas ninguém jamais conseguiu explicar quem, ou o que, aquelas pessoas viram naquele momento, tornando a história bastante perturbadora. Na Albânia, os habitantes locais estão intrigados com a possibilidade de uma criatura semelhante ao monstro do lago Ness estar presente em suas águas. Há relatos de avistamentos do monstro albanês na parte albanesa do Grande Lago Prespa, que é compartilhado entre Albânia, Grécia e Macedônia. Um vídeo mostra uma criatura extraordinariamente grande emergindo da água, exibindo o que parece ser uma cabeça e um pescoço visíveis. A criatura é vista movendo-se para cima e para baixo antes de desaparecer novamente sob a superfície. Enquanto muitos moradores locais acreditam firmemente nas histórias de um monstro lacustre, outros sugerem que poderia ser simplesmente um gigantesco bagre. Um especialista em geografia que cruzou o lago pela primeira vez em 1970 compartilhou sua perspectiva, reconhecendo que o Grande Lago Prespa tem a tendência de gerar eventos incomuns não observados comumente em outros corpos de água. Ele descreveu uma experiência em 1976, quando testemunhou uma imponente coluna de água perto da fronteira grega, semelhante a um cogumelo, que permaneceu suspensa no ar por 10 ou 15 minutos antes de desaparecer. Se você já se inscreveu no canal e curtiu esse documentário, clique no vídeo que aparece na sua tela para mais conteúdo como esse. Até mais!